A presença de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos ficou insustentável. E tem alguns pontos que eu quero comentar com vocês aqui. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 7 de setembro, são agora 8h20 da manhã, e o ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, foi demitido do cargo na noite de 6 de setembro, na noite de sexta-feira, após serem reveladas diversas denúncias de assédio sexual, importunação sexual, dependendo do caso, e para falar o termo jurídico mais correto, questões de assédio moral, enfim, contra o ministro, citações à sua equipe no ministério também ocorreram, e o presidente Lula o demitiu, ou ele pediu para sair, enfim, demitiu a pedido, não importa, ele deixou o Ministério dos Direitos Humanos na noite de sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Havia muitas denúncias, contra o Silvio Almeida, e não somente de assédio e importunação sexual, mas também assédio moral, e começaram a surgir coisas de antes de ele assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Tudo isso tornou impossível a permanência do Silvio Almeida à frente do MDH. Em seu lugar, o presidente Lula nomeou interinamente a Esther Deuec para assumir a pasta de Direitos Humanos. A Esther ocupava o Ministério de Gestão do governo Lula. Eu espero sinceramente que tudo seja esclarecido com a garantia ao amplo direito de defesa ao Silvio Almeida, apesar de ele já estar condenado mediaticamente. Agora vamos lá, houve muita confusão sobre o material publicado pela coluna de Guilherme Amado no portal Metrópolis. A Aniele, e está lá no texto, não diz o contrário, tá? A Aniele não denunciou nada a tal ONG Me Too, que é uma ONG internacional que atende mulheres vítimas de crimes sexuais, de assédios, todo esse tipo de coisa. Inclusive a Aniele, ela sempre tentou tratar do assunto internamente. A equipe do Guilherme Amado, ou ele próprio, chegou até ela, conseguiu chegar até ela, porque a coluna ouviu 14 figuras, pessoas do governo, segundo o texto, ministros, figuras de cargo de primeiro escalão, segundo escalão ali, enfim, da equipe, e que essas pessoas ficaram sabendo do caso de Aniele Franco, uma vez que ela estava tentando tratar do tema de forma interna, então ela tem que falar com alguém. E aí fala com alguém, isso sempre vai chegar ao outro alguém, a uma terceira pessoa. É impossível isso não ocorrer. Principalmente quando você acaba falando para muita gente. O Guilherme Amado ficou, a equipe do Guilherme Amado ficou sabendo do caso da Aniele por pessoas com quem ela conversou, com quem ela procurou. Por isso, a Aniele não se manifestou publicamente até a saída do Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos. E quando o publicou, a nota que ela divulgou era que ela não ia comentar sobre o caso. Ela, inclusive, num trecho da nota, ela pede respeito à privacidade dela. As denúncias que saíram no Metrópolis, aparentemente, não estou dizendo que foi, mas a sensação que eu tive ao ler o texto foram vazadas pela tal ONG Me Too. E sim, a motivação para que a ONG fornecesse o material
para as reportagens da coluna do Guilherme Amado, se foi a ONG que soltou, pode muito bem ter sido a causa, o problema da licitação em torno do Disque 100, como afirmou uma nota do Ministério dos Direitos Humanos após a reportagem sair, enfim. Mas sejamos sinceros, que se a motivação pode não ter sido nada republicana, ela não exclui o teor das denúncias, né? Uma coisa não exclui a outra. Em relação aos casos de assédio moral, que eu pontuei anteriormente aqui no vídeo, o que foi noticiado, o que eu vi nesse noticiário de internet que a gente tem agora, né, ICL, Brasil 247, Fórum, li alguns sites, enfim, é que a equipe do Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos se portava assim ante os funcionários, sejam em comissão ou concursados da casa, comportavam sob a prática de assédio moral, e que o Silvio Almeida teria atuado para impedir os ritos internos de apuração. Eu disse teria, tal qual os conteúdos que eu li que mencionaram esse assunto. Teria. Ninguém disse, eu não estou dizendo que ele agiu para impedir esse caso, mas que teria agido. Ele precisa entender o uso do verbo, o condicionante. Teria. Não quer dizer que fez, é que teria, poderia ter feito. Né? O governo Lula, gente, vamos lá. O governo Lula tem alcançado ótimos índices econômicos, tanto na geração de emprego quanto no aumento de renda. Uma série de políticas públicas sendo implementadas, algumas voltaram, foram extintas, voltaram, outras novas surgindo, e um montão de obras sendo iniciadas e entregues, especialmente no caso de estradas e moradias. Com esse caso do Silvio Almeida ocupando o noticiário, tudo ficaria em segundo plano, tendo o governo que ficar respondendo por um caso que envolve um ou dois, vamos lá, considerando Daniele, um de seus ministros da sua equipe. Ou seja, não tem mais assunto, não tem mais governo, não tem mais orçamento, não tem mais reforma tributária, não tem mais obra, não tem programa educacional, não tem programa de renda, transferência de renda, não tem política externa, não tem mais nada, só isso, vai ficar só isso no noticiário. Sem contar, gente, que estamos em período eleitoral e a extrema-direita usará, como já está usando, o caso de Silvio Almeida com o máximo de suas forças, inclusive distorcendo questões, ampliando, enfim. O debate político-eleitoral no Brasil, nesse momento, está envolto no moralismo, no pseudo-moralismo, o que quer que seja. E ter um ministro dos direitos humanos acusado de cometer assédio sexual tem potencial político devastador. E são as mulheres o segmento que mais apoia e aprova o governo Lula. Se a gente levar em conta o recorte de segmentos em qualquer das pesquisas que são divulgadas de avaliação do governo, apenas o recorte de gênero. O Lula não poderia tratar também, né? Assim, o Lula não poderia tratar o caso da mesma maneira que Bolsonaro fez quando surgiram denúncias de assédio sexual de Pedro Guimarães, então presidente da Caixa Econômica no governo Bolsonaro, que foram reveladas em julho de 2022. Bolsonaro tratou aquilo como nada demais, ou seja, não podia inclusive ter o mesmo tratamento. Nós vivemos um período de política, e essencialmente a política eleitoral, de acirramento entre dois polos. O campo mais à esquerda, o campo democrático encabeçado pelo Lula e o PT, e a extrema-direita fascistada, que ainda tem como referência eleitoral o Jair Bolsonaro, a referência comparativa de tudo. Então não poderia também tratar da mesma forma. O Silvio Almeida é, há muito tempo, uma referência no debate sobre direitos humanos e combate ao racismo. E tê-lo envolvido nessa coisa toda é outro fator amplificador do caso. Ainda mais ele sendo ministro do Lula, que, assim como Silvio Almeida, também é uma referência política, não só no país, no caso do Lula, em defesa da democracia e na defesa de direitos no geral. Então nós temos duas referências aí políticas, etc., de movimentação, que servem de base, inclusive, para discussões até acadêmicas, tanto Lula quanto o próprio Silvio Almeida, as obras de Silvio Almeida. E isso tem um poder de ampliação, amplificação, etc., gigantesco. E pode afetar
não só o próprio debate antirracista, etc., como também um debate do campo democrático, que já está turvo, confuso, por conta do ambiente político que temos no Brasil nesse momento. E também há outros dois problemas que ninguém ou pouca gente tem abordado. Uma delas é a postura do portal Metrópolis, ou da coluna do Guilherme Amado, em citar Aniele Franco. E o outro aspecto é o comportamento, ao menos nas redes sociais, das pessoas que se identificam como sendo de esquerda. Os caras de direita, extrema-direita, eu não estou preocupado com eles, mas com as figuras que se identificam como sendo de esquerda. Em relação ao portal Metrópolis, faltou ética jornalística ao revelar o nome da ministra da Igualdade Racial como uma das vítimas de Silvio Almeida. Proteger as vítimas de crime, especialmente os crimes sexuais, é um dever do bom jornalismo. A divulgação de nome das vítimas só deve ocorrer se a própria vítima assim quiser. Aniele sempre buscou tratar tudo internamente, sem a exposição dela ou do governo, por isso ela não fez denúncias, nem a tal ONG Me Too ou a polícia, ou o que quer que seja. Se a reportagem chegou ao nome dela, que fosse atrás de convencê-la a falar e não expô-la, como fez a coluna do Guilherme Amado. Estamos falando de uma vítima, ou alguém colocado nessa história até o momento como vítima e não como agressora. Faltou ética. Quisesse colocar no texto que havia envolvimento de uma ministra, que colocasse nesses termos. Haveria porque não houve até a publicação a confirmação da própria Aniele, haveria uma ministra entre as vítimas de Silvio Almeida. Era esse o máximo dos termos a ser usado pelo Metrópolis. Faltou ética ao portal Metrópolis, à coluna do Guilherme Amado, e faltou compromisso público com a sociedade. Proteger as vítimas de crimes sexuais é um dever do bom jornalismo. Já o comportamento das pessoas que se dizem de esquerda, repito, nas redes sociais, que é onde eu consegui acompanhar assim, em mais volume, apesar de não de forma aprofundada, se baseou mais uma vez no imediatismo, no urgentismo e na base da emocionalidade. De imediato se condenou ou se absolveu Silvio Almeida, e tudo com uma ferocidade tremenda, inclusive com casos de acusação a quem pensava diferente. Né? De novo, agimos com base no 0 ou 100, sem a devida reflexão sobre as coisas. Agir assim é um convite ao erro. Devemos buscar ser mais pacientes com os acontecimentos e mais ponderados com denúncias que surgem na mídia, independente do que seja e de quem quer que seja. De quem quer que seja, independente. Esse raciocínio valeria e vale se o caso comentasse agora envolvesse figuras da extrema-direita. Mesmo com figuras da extrema-direita envolvidas em denúncias, a gente não deve tirar conclusões com base somente com base na denúncia. Falar, até papagaio fala. A gente precisa entender assim. O exercício que cabe ser feito é o impacto que a denúncia pode ter ou não, apenas com o fato da denúncia em si, que aliás é isso, que é esse o único fato que existe numa denúncia, gente. O único fato que existe numa denúncia é a própria denúncia em si. É o único fato que tem na denúncia, é que alguém fez uma denúncia. Toda denúncia, evidente se houver algum grau de fundamento, ela deve ser apurada para saber se a denúncia procede ou não, se os fatos ocorreram tal qual relatou o denunciante. Como eu disse, falar até papagaio fala, e isso vale para qualquer pessoa, para a gente não incorrer sobre erro. Imagine uma denúncia com alguém que é do campo político adversário nosso, a gente já cai de pau dizendo que é verdade e a denúncia se mostra falsa. Nós nos passaremos e alimentaremos o discurso de que mentimos para as pessoas, que a gente mentiu. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado. O único fato, repito, o único fato que existe numa denúncia é a própria denúncia em si. Esse comportamento
do 0 ao 100, do nada, com base na emoção, etc., nos deixa vulneráveis, seja às fake news, e como um campo aberto à não reflexão sobre as coisas, nos tirando a capacidade de entender contextos, essencialmente em questões que são mais complexas, nuances da política, da movimentação política. Nós precisamos parar com esse tipo de coisa. Debater política com base no punitivismo. Eu canso de fazer vídeos aqui comentando o jogo, tentando mostrar, entender, enfim, refletir sobre o jogo político do Arthur Lira no Congresso Nacional, por exemplo. E eu compartilho o link dos vídeos. E comentários aqui ou nas plataformas é só cadeia, 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 fora, fora, fora. Ele não consegue entender o contexto. As denúncias envolvendo Silvio Almeida atingem o campo democrático, o campo progressista em cheio. E precisamos ter habilidade e agilidade para mudarmos o foco político, sob pena de derrota em outubro, agora em 2024, e enfraquecimento para 2026. Além de fragilizar a luta antirracista e por direitos humanos no país. E muito, tá? E fragilizar muito. Porque isso ficará reverberando por muito tempo ainda. A Aniele e demais que relatam ser vítimas de Silvio Almeida devemos dar acolhimento. Ao Silvio Almeida, respeito por sua trajetória política acadêmica e que lhe seja dado o direito de defesa que o tribunal midiático, na imprensa e das redes sociais, não lhe deu. E se por acaso restar provado que nada do denunciado ocorreu, que quem prestou as denunciações caluniosas, que paguem na justiça pelo que fizeram. Não que isso ocasione na retirada desse caso todo da imagem de Silvio Almeida, mas ao menos vai lhe ser dado a garantida, ou lhe será garantida, alguma justiça na esfera do Estado brasileiro. E se restar aprovada a culpa de Silvio Almeida, que ele pague conforme determina a nossa legislação.